E aí, bom demais, olha só. Eu acredito que você já se deparou em alguma fase da vida querendo mudar as pessoas. E a grande verdade que eu tenho para esse vídeo de hoje é que ninguém muda ninguém. Enquanto vou pegar meu café aqui, estou fazendo um cafezinho aqui, e eu quero bater um papo com você em relação a isso. Quanto mais cedo você entender que ninguém muda ninguém, mais você vai enxergar como é bom abrir mão do controle. Porque o grande fato é que a gente passa a vida inteira querendo controlar as pessoas e controlar as coisas ao nosso redor. A gente não consegue. E a gente precisa aprender a largar isso. Hoje está na moda dizer que o fulano é narcisista. E uma das características de um narcisista é o quê? É o controle. É querer controlar tudo e todos ao redor. Existem outras questões aí do narcisismo, eu nem vou entrar nesse mérito, mas um dos pontos é que todos nós temos um pouquinho de controle, de querer controlar a vida das pessoas e querer controlar as pessoas e principalmente querer mudar as pessoas. Você já não parou para pensar que até o mendigo que você ajuda no seu carro ou na rua, tá? Pegando um cafezinho aqui, ó. Até o mendigo que você ajuda na rua, que você dá uma esmola, dá um dinheiro, dá qualquer coisa para ele, vou botar aqui o celular pra gente poder conversar. Que até o mendigo que você ajuda na rua, você quer controlar o que ele tem que fazer com o dinheiro que você está dando para ele? Já parou para pensar? Você dá o dinheiro para ele e você fala, ó, você não vai gastar com droga, você vai gastar com cachaça, você vai comprar não sei o quê. A gente quer controlar até o mendigo, cara. Até com o dinheiro que nós estamos dando pro mendigo a gente quer controlar. E o grande ponto é que a gente acha que a gente vai mudar as pessoas, que a gente tem o poder de mudar as pessoas, que a gente de alguma forma vai conseguir fazer alguma coisa para mudar as pessoas, ou que a gente vai mudar os nossos pais, nossa mãe, nosso pai, nossa família. Você não vai. Tire isso da sua cabeça. Você precisa estar mais preocupado em mudar a você mesmo. Sabe por quê? Estava ouvindo Augusto Cury, um cara que eu admiro e respeito muito, e uma das coisas que ele falou que marcou um pedaço da minha vida, numa determinada fase da minha vida, foi justamente isso. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Ninguém. A única coisa que nós conseguimos fazer é que, em tentando mudar as pessoas, nós temos o poder de piorar as pessoas. Por mais que a nossa intenção seja a melhor das intenções de querer mudar ela para melhor, mas a gente não pode mudar uma pessoa para melhor. A gente não tem poder de mudar uma pessoa, a gente tem o poder de piorar ela, porque de tanto você encher o saco dela para tentar melhorar ela, você vai encher o saco dela e você vai piorar ela, o comportamento dela, porque ela vai encher o saco de você. Então, o primeiro ponto, ninguém muda ninguém. Você não vai conseguir mudar seu marido, sua esposa, seu noivo, sua namorada, seu ficante, você não vai conseguir mudar o seu ex, você não vai conseguir mudar o seu funcionário, o seu sócio, você não vai conseguir mudar ninguém. E a gente precisa tirar da nossa cabeça essa mania de querer mudar as pessoas ou querer que as pessoas mudem. Porque nem Deus quer que você mude. Deus não quer que você mude, porque Deus é imutável. Por que Ele quer que você mude? Ele não quer que você mude, Ele quer que você seja transformado, é diferente. O problema é que nós queremos mudar a pessoa. Quando você muda alguma coisa, talvez você consiga mudar só de fora, mas não de dentro. Agora a transformação ela é diferente, a transformação ela acontece de dentro para fora. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender na vida é que esse controle de querer mudar as pessoas, ele precisa vazar, precisa cair fora de nós. E foi aí, no momento da minha vida, que eu olhei e disse, realmente, cara, eu não tenho o poder de controlar as pessoas, eu não tenho o poder de controlar o que as pessoas pensam sobre mim, eu não tenho o poder de controlar bosta nenhuma na minha vida, então eu vou parar de querer controlar as coisas. É difícil, mas você vai na prática, você vai conseguindo, com esse pensamento, com essa clareza de mente, você vai conseguindo resolver esses pontos e identificar quando você está tentando mudar alguém ou quando você está tentando controlar alguma coisa na vida de alguém. E aí você para de querer controlar. Você olha e diz, pô, não, tô tentando controlar. Então deixa quieto, vai, se vira. Por quê? Porque no fundo a gente não muda nada. A gente só consegue olhar para dentro de nós e realmente tomar a decisão de mudar os comportamentos que nós temos para que a gente seja transformado, para que a nossa cabeça, a nossa mente seja transformada. A gente muda um comportamento, só que numa intenção de mudar a nossa mente. Porque no fundo a gente também só muda o nosso comportamento quando alguma coisa dentro da nossa cabeça começa a ser transformada. Isso se chama mentalidade.
É isso que na Bíblia lá está escrito lá sobre metanoia, mudança de mente, transformação de mente. Não é nem mudança, é transformação de mente. Então essa transformação de mente é o que nós temos que buscar. E você só pode buscar isso por você. Você não consegue buscar isso nas pessoas. Então quando você entende que você não precisa ficar enchendo o saco dos outros para tentar mudar ela, mas você precisa ser um agente de transformação na vida das pessoas, as coisas mudam. Sabe? O entendimento sobre a vida muda. Porque você não precisa ficar enchendo o saco das pessoas para mudar elas. Mas você não precisa também atrapalhar que elas sejam, para que elas mudem. Porque no fundo, quanto mais você tentar mudar alguém, mais se atrapalha a transformação dessa pessoa. Você entende? Tá confuso? Não. Não é para estar. Então você precisa parar de querer mudar as pessoas e começar a ser realmente um papo-entulho. Sabe o que é um papo-entulho? Você tira os entulhos que estão em volta das pessoas para que elas encontrem o caminho de serem transformadas. Ou seja, em outras palavras, não tente mudar as pessoas, mas tire os entulhos que estão em volta delas para que elas sejam transformadas, para que elas tenham a mentalidade transformada. Se você não quer ajudar as pessoas a se transformarem, também não atrapalha tentando mudar elas, porque você não vai conseguir. Agora você vai olhar para mim e vai dizer, Gabriel, mas como é que eu consigo olhar para as pessoas e querer ajudar elas a serem transformadas? Ora por elas. O seu comportamento, a sua transformação, sabe, as pessoas ao redor de você, quando vem a sua transformação, elas começam a olhar e ver, pô, aconteceu alguma coisa diferente com esse cara. Pô, esse cara é diferente. Pô, esse cara tá com um comportamento diferente. E aí elas começam, algumas, tá? Não são todas também, mas naturalmente as pessoas começam a avaliar os seus próprios comportamentos e as suas próprias atitudes. É essa a parada do salgar a terra, sabe? Que a gente precisa servir como o tempero da terra, o tempero das pessoas. A gente precisa salgar as pessoas e as pessoas olharem para nós e ver, pô, tem alguma coisa errada, mano. Porque eu não teria esse comportamento diante de uma situação dessa. Porque eu não agiria desse jeito no meio desse rolê. Esse cara é diferente, esse cara tem um tempero diferente. Qual é o tempero que ele tem? Eu quero mudar a minha mente para que eu seja assim também. Então não queira mudar as pessoas, você não vai conseguir mudar seu pai, você não vai conseguir mudar sua mãe, você não vai conseguir mudar o seu cônjuge, você não vai conseguir mudar seus funcionários, seus sócios, mas o seu exemplo de transformação, de mentalidade, de ser uma pessoa mais honesta, mais gentil, mais cordial, de ser uma pessoa mais calma, mais mansa, humilde, sabe? Ou ser pujante na hora que precisa ser pujante, se irar na hora que tem que irar e não em todos os momentos, porque existe uma grande diferença entre você ser um irritadinho e você saber o momento de se irar, sem, obviamente, tomar decisões que depois você venha se arrepender. Então, não queira mudar as pessoas. Entenda que esse controle você não tem. Você não vai conseguir, você pode encher o saco, falar. Esse é o pior problema. O pior problema, sabe qual é? E que isso acontece muito em casamentos, isso acontece muito em sociedades. Você fica enchendo o saco falando, enchendo o saco, chamando a atenção toda hora. Nunca, não vai adiantar, vai piorar. Aí vai ter uma hora que a pessoa vai fazer só de birra, de tanto que você enche o saco. Você sabe, você já foi adolescente, pô. Você já não foi... Vamos olhar para os tempos passados lá. Vamos olhar para a nossa história. Você já foi adolescente, você já fez coisas só por birra, de tanto que encheram o teu saco. Eu sei porque eu já fiz. Isso aqui é vida na vida, pô. Então, tira da sua cabeça a ideia de que você consegue controlar as pessoas. Você não consegue controlar nada. Você não consegue controlar nem o que acontece com você. Isso é um papo até para um outro vídeo que eu quero falar sobre isso, sobre o controle. Mas entenda que você não tem a obrigação e você não precisa querer mudar as pessoas. Você precisa mudar você. Você precisa transformar a sua vida. Você precisa se transformar, ter a sua mentalidade transformada, de que você não é um escravo. Porque até esse controle que você quer ter em relação às pessoas é uma escravidão sua. Porque você é escrava do controle. Porque você acha que você consegue ter o controle das pessoas. Você não tem controle de ninguém, pô. Você não consegue controlar nada.
E você não tem poder de mudar nada. Só que se transforme. Sabe quando você for orar, peça ao Senhor, Deus me ajuda a transformar minha cabeça. E qual que é a transformação que Ele quer? Porque a gente fala muito disso, né? Ah, transformar, transformar. Mas qual que é a transformação que a gente tem que passar? A transformação de que a gente não é mais escravo. Pô. Nós não somos mais escravos das nossas necessidades, dos nossos interesses, dos nossos direitos, das nossas vontades. Não somos mais escravos disso. Você não é escravo das pessoas, você não é escravo dos seus comportamentos fora de controle, você não é escravo disso. Você precisa largar, solta isso da cabeça, pelo amor de Deus. Quanto mais rápido você entender que a transformação disso é você realmente se tornar um filho de Deus, você não é mais escravo, você é filho. E agora você se comporta como um filho de Deus. E a pergunta que eu te faço é, qual que é o comportamento de um filho de Deus? Que com certeza, muito provavelmente, não é assim, 90% do comportamento que eu tenho. Porque isso é diário, essa transformação é diária. Você não tem um amanhã, cara. Esquece o amanhã, esquece o ontem. Ela é diária, é hoje. O dia que o Senhor preparou é hoje. É pra hoje. Essa transformação é pra hoje. Todo dia você é transformado. Ou você é piorado, aí você escolhe. Então quando essa perspectiva de visão, de mente expande, você começa a enxergar que, pô, realmente a vida que eu tô levando pode ser melhor. E como que eu posso fazer ela ser melhor? Me tornando uma pessoa melhor. E como que eu me torno uma pessoa melhor? Mudando os comportamentos que eu tenho. Só que o mais interessante é que você só consegue mudar um comportamento, você só consegue mudar as coisas que acontecem com você quando você muda um comportamento. Como é que você muda um comportamento? Quando você fica presente e tem clareza para ele. Quais são os comportamentos que você tem diante dos problemas que você enfrenta na vida? O que está acontecendo quando tudo acontece? Quais são os problemas que sempre acontecem? Quais são as tretas que você sempre está enfiado? Se você não tem uma lista de problemas da sua vida, não, faz uma lista de problemas da sua vida. Quais são os problemas da sua vida? Duvido que você consiga listar. Pelo menos uns 10. Que pelo menos uns 10 você tem frouxo, assim, frouxo. Agora você precisa olhar e ver qual que é o padrão de comportamento que você tem nesses problemas. Ah, me meto toda vida em confusão. Tô sempre no meio de fofoca. Sempre consigo arranjar uma treta com alguém onde eu tô. Sempre tô metido em dívida. Falo uma coisa e sou mal entendido, mal compreendido. Nunca não consigo ser ouvido. Parece que eu não me sinto... E aí você vai. Quais são os problemas da sua vida? Porque todo problema desse que você tem, existe um comportamento seu que você precisa transformar. Quando você transformar esse comportamento, o acontecimento começa a mudar. Só que deixa eu te falar uma notícia para você. Esse comportamento que você tem, geralmente está atrelado a alguém da sua vida. Aí você vai ter que descobrir quem é. Qual é a pessoa com quem você teve uma treta que te fez ter esse comportamento para gerar esse tipo de acontecimento na sua vida. Começa a cavar. Aí você vai precisar cavar. Porque daí nós estamos falando de mente. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, tá, mas Deus não resolve? Não, Deus não vai resolver teus problemas. Os problemas são seus. Seus. Mentiroso é quem fala que Deus vai resolver o teu problema. Ele não vai resolver. Ele vai usar o teu problema para te resolver. Ele não quer resolver teu problema, ele quer resolver você. Porque a partir do momento que ele resolve você, e você também quer se resolver, o que acontece? Você começa a viver no descanso. Não importa a circunstância que você tiver. Você governa até mesmo sobre o dia mal. Pronto. Deus quer resolver você, irmão. Ele não quer resolver os seus problemas. Ele não vai resolver os teus problemas. Esquece os teus... Não é esquece os teus problemas, mas esquece que ele vai... Não precisa nem orar por isso. Porque ele não vai. Ele quer resolver... Agora ore o que você quer resolver em mim. O que ainda não transformei em mim, que essa maldição de mudança fica até intrínseco na cabeça da gente. Não vamos mudar nada, nem ninguém, nem nós. Ele precisa ser transformado. Transformação, é homogêneo o negócio.
Então você vai olhar e dizer, o que eu tenho que transformar em mim? O que está dentro da minha cabeça ainda? Qual que é a fortaleza mental? Ou qual que é o sofisma que está dentro da minha cabeça, que é o que Paulo falava lá e pregava lá, que eu preciso ser transformado diante da situação desse problema. Esse é o nosso problema. A gente quer gastar tempo de oração para pedir para que Deus resolva nossos B.O., só que a gente não quer nos resolver nos B.O. Porque quando você tiver resolvido no seu problema, sabe o que vai acontecer? Quando esse problema acontecer de novo, você está resolvido, pô. Você já se resolveu quanto a isso. Você já entendeu que o problema está acontecendo e você tem uma outra perspectiva sobre ele. Pronto, já era, acabou-se. Ai, mas Gabriel, é muito difícil. Cara, eu tô aqui para lembrar que você consegue. Cara. Tô aqui para te lembrar que dá para resolver. Dá para resolver. Você só precisa abrir a mente. Abra a cabeça. Deus quer expandir tua mentalidade, tua mente. Isso aqui não é papo de coach, não. Isso aqui está escrito lá na Bíblia, lá, transformação de mente. Permita-se ser transformado na sua mente. Permita-se achar que você não está certo sobre tudo, que você não está. Não tá. Sacou? Então, inscreva-se aqui no canal. Se você gosta desses conteúdos, se você chegou até o final desse vídeo, se te ajuda de alguma forma, comenta aqui. Deixa eu entender, deixa eu saber. Às vezes eu acho muito massa que às vezes vai ver gente lá no meu direct, no Instagram, mandar uma mensagem dizendo, cara, tô assistindo teus vídeos e tal. Cara, faz isso, por favor. Pra eu saber que isso aqui tá chegando na mente de alguém e tá ajudando alguém. Tá bom? É nóis e tamo junto.